Salve, meus amigos das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, começando o segundo episódio com o primeiro entrevistado. Uma honra receber esse entrevistado e ao lado dele, Serginho Schaia. Beleza, um homem que sabe de tudo. Sabe nada, né, Marcelo? Sabe de tudo, né, Serginho? Igual, você já começou errado pelo seguinte, aqui o nosso negócio é Orkut, né? Nós somos da época do Orkut. Orkut? Instagram, Facebook, é a coisa mais moderna. Eu sou da época do Correio Sem Fio, do Telegrama. Do jornal impresso. O jornal impresso tem até hoje. Máquina de escrever. Aquelas cartas de amor que você mandava para namoradinha, naqueles envelopes verde e amarelo, você lembra? Lembra. Correio elegante da Correio elegante. E antes de começar a sessão nostalgia aqui, já vamos apresentar o nosso convidado, né? E antes também se inscreva no canal, compartilhe a página, um joinha pra gente aí, curtindo, né? Porque quanto mais pessoas estiver vendo, assistindo, a gente melhor, né, Serginho? Com certeza. E o pessoal vai gostar do conteúdo aqui, porque a gente tem muita coisa interessante. E hoje estamos aqui com o Dr. Renato Zoenzup, que é juiz da vara criminal, e vai falar para nós aqui como que é a vida do juiz, né? O que o juiz faz, como que é o trabalho dele, e também falar da vida pessoal, né? Explicar um pouquinho como que ele chegou até, né, a profissão de juiz, se ele está satisfeito com a profissão, deve estar, né? Porque já tem quantos anos, doutor Renato? 25 anos de magistratura, 30 de formado. Isso assusta, né? Assusta. Então, vamos fazer a vontade aqui para contar a história dele e... Eu tive a honra de receber esse convite seu, que é meu amigo pessoal, uma pessoa que eu muito admiro, queria agradecer muito, agradecer ao Marcelo e dizer que a minha carreira e a minha pessoa não tem segredo, né? Eu, além de ser uma pessoa muito aberta, de me comunicar bastante sobre a minha trajetória, a minha humilde trajetória, apesar de longa. Eu cheguei numa idade que você tem mais passado do que futuro, isso é inegável. Falam que 54, 50 anos é meia idade, isso é mentira. Quantos caras de 100 anos você conhece, né? 50 anos... Mas você pode chegar lá, 50 né? anos é meia idade é 40. 50 Mas você anos... pode chegar lá, né? Vamos dizer assim, nossa área também é futebol, né? Se a vida fosse um jogo de futebol, digamos que eu estou aos 15 do segundo tempo, sem saber se tem prorrogação e pênalti. Eu estou nos 15 do segundo tempo ainda. Né? A minha vida não tem segredo, na verdade. E ser juiz é só uma parte da minha vida. Eu acho que isso que é bacana. Né? Eu sou principalmente pai. E um grande pai, né? Bondade sua procuro ser. Eu sou professor, eu sou... Escritor, youtuber, palestrante e magistrado. Agora, magistrado é a minha profissão, a minha profissão de origem, né? É o que garante o leitinho das crianças, né? É o que garante, pelo menos, programar o pagamento das dívidas. Não que a programação vá dar certo, mas você programa, né? Você agenda pagamento. Se vai ter dinheiro na hora de pagar... Às vezes deve leite mais. Também. Mas, Renato, você, assim, quando você decidiu ser juiz, você prestou o concurso para fazer direito, né? Mas quando você foi fazer o vestibular e tudo, você já tinha ideia de ser juiz ou foi ao longo da faculdade? Como surgiu? Não, na verdade é o seguinte, meu pai era advogado, defensor público, e duas coisas que meu pai passou para mim e para minha irmã, o amor pela leitura, pelos livros, e direito. Porque meu pai conversava sobre direito no café da manhã, no almoço e na janta. Contava causa jurídico de processo dele, café da manhã, almoço e janta. Então, eu com 10 anos, a gente estava almoçando, meu pai estava contando no meio de uma macarronada, lá em italianão, né? Contando no meio de uma macarronada a diferença de dolo e culpa. Né? E já conta pra gente a diferença, que agora eu fiquei na dúvida. Dolo e culpa. O dolo é o elemento subjetivo do crime. É a vontade do criminoso em realizar o resultado criminoso. Ok? Eu quero te matar e te mato. Um homicídio doloso. Com intenção. Com intenção.
E na culpa não há intenção. O sujeito pratica o ato sem a intenção do resultado, que vai ocorrer por imprudência, imperícia ou negligência. Caso de um atropelamento, por exemplo, seria Sim. culposo. Ultrapassei o sinal vermelho em excesso de velocidade, não respeitei a legislação de trânsito, atropelei um pedestre na faixa de pedestre. Crime culposo. Agora, se eu estava bêbado ou praticando um racha, se diz que pode ser doloso para ir muito embora. Eu não quisesse o resultado morte do atropelado, eu assumi o risco de cometê-lo. Eu não me importei com o resultado morte que poderia advir do meu gesto deslocado. Mas voltando ao que você perguntou... Vou só concluir aqui, doutor Renato, que você não entende direitinho assim, Marcelo. Eu estou com dois aqui, gente. Um formado. Os dois formados em direito, eu quero concluir. Eu tive bons professores de direito penal, principalmente. Mas é o seguinte... Eu lecionei para ele no último período. Eu não sou nem culpado, nem... Mas a melhor definição que eu recebi até hoje, crime culposo, é a seguinte. É quando o cara vem na cabeça dele. Foda-se. Pronto. Foda-se. É o foda-se. É o foda-se. Você viu assim, o cara, não, mas se fizer isso, tá, foda-se. Eu tenho uma dúvida para perguntar para vocês dois. Por exemplo, em cima disso, eu ouvi falar, né? O cara chegou, deu um tiro, é culposo, 2 tiros já é doloso? Tem não, isso? Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. O direito penal é subjetivo. Falou em crime, falou em subjetivo no direito penal brasileiro. Não existe direito penal objetivo. O que importa no direito penal para você caracterizar um crime, imputar a alguém um crime, é a intenção do agente. Então, se ele quis matar com um tiro, com 2, com 10, com 30, foi doloso. Agora, quando ele não quis matar e matou, foi culposo. O culposo se dá por imprudência, imperícia ou negligência. A imperícia é a falta de conhecimento técnico. Por exemplo, um médico, cirurgião plástico, vai operar o seu nariz, vai colocar o nariz do Brad Pitt, ok? Erra lá e te gera uma cicatriz horrorosa, que deixa mais feio ainda. Tá vendo? Ele foi imperito. Tinha que ser comigo. E aí, na observância de regra, até o dono da casa não malandro sabe Por que não foi o certo? Malandro sabe com quem que mexe. Tem que ser eu. Pois é. Aí é o seguinte, foi um perito, né? Imprudente. Imprudente é fazer o que não deve. Por exemplo, eu não devo avançar o sinal vermelho. Eu avanço o sinal vermelho. Eu fui imprudente. Imprudente, fazer o que não deve. Negligente é o oposto. É não fazer o que deve. Ok? Eu tenho que fazer meu carro passar na revisão. Ele está com problema de freio, mas eu não vou. Eu cometi um crime culposo, depois, em decorrência disso, eu cometo, né, um homicídio de trânsito. Eu cometi um homicídio culposo por negligência. Eu deixei minha arma dentro de casa. A criança pegou e um acidente. Isso é negligência ou imprudência? Negligente, porque você não guardou com os cuidados necessários. Vou te dar um outro exemplo aqui. Uma vez eu li uma reportagem, né, que... Eu não lembro de onde que era o jornal, mas teve um crime lá que a pessoa foi encontrada morta com 3 tiros na nuca. Aí, lá na reportagem, o repórter policial já colocou que, a princípio, a polícia descartava a hipótese de suicídio. Então, 3 tiros na nuca. Tá vendo? Só você. A princípio. Teve o caso PC Farias, que o Marcelo não vai lembrar, mas você lembra? O PC Farias foi envolvido num escândalo que redundou no impeachment do Fernando Collor. Eu lembro. O PC, ele era tesoureiro da campanha do Collor, ele teria comprado um Fiat Elba, que era um HB20 da época, para o Collor, e teria reformado o jardim da casa da Dinda, que era a mãe do Collor, que era onde o Collor ficava, em Brasília. Ele não ficava no Palácio do Planalto. Então, por causa de um Fiat Elba, que era um carro popular da época, e da reforma de um jardim, teve aquela oba-oba toda, tiraram o Collor e prenderam o PC Farias. O PC Farias era, portanto, um arquivo vivo de tudo que teria ocorrido nos bastidores do governo Collor. PC Farias, quando é solto, 2 ou 3 anos depois do afastamento do Collor, PC Farias está na casa de verão dele em Alagoas, que ele era alagoano, como todo o clã do Collor, né? Uma amante de 20 anos,
E os dois morrem a tiros. Morrem a tiros. E a Polícia Federal, a Polícia de Alagoas, peritos, faltou chamar o FBI americano, a Scotland Yard inglesa, apuram que a amante do PC Farias matou o PC e se matou em seguida, com vários tiros. E isso a opinião pública engole, a perícia decreta, o juiz homologa e está queimado o arquivo PC Farias. E é politicamente incorreto falar que não foi isso. E até hoje, fake news é isso. Mas até hoje todo mundo engoliu essa história. Na época o perito lá, como é que é o nome dele? Ficou famoso. Sangalete, Sanguinete. Tinha um Molina e tinha um outro que era. Eu sei que depois esse perito ele foi até. Teve um processo contra ele de forjar. Falsa perícia. Falsa perícia. Mas é coisa que, assim, vai ficar para ficar guardado. Por que o PC ia ser assassinado pela amante que ele mantinha, que estava felizinha da vida? E por que ele ia se matar depois? Nunca na vida. Né? Renato, assim, hoje, depois de 25 anos, né, de carreira, isso. Qual que é assim, você tira de ensinamento todos esses anos dentro do fórum, tratando, que eu acho que você sempre teve na área criminal? Então deixa eu terminar de responder a primeira pergunta. Eu cresci com o direito, mas eu sempre gostei de escrever. Eu fiz faculdade, fiz vestibular para jornalismo e direito. Jornalismo da época era um curso superior, tinha nicho de mercado, o cara para atuar em jornal tinha que ser jornalista, e fiz para direito. Eu passei primeiro na faculdade, no vestibular para direito. Por isso que eu fiz direito. Depois que eu estava 15, 20 dias já dentro da calor universitário, saí na aprovação para jornalismo, mas aí eu já trilhei o direito, né? Parece que o destino estava me dizendo, ó, deixa no direito que mais tarde você vai fazer jornalismo também, na prática, como rábula, né? Como prático do jornalismo. Eu fiz direito e fui advogar com meu pai, gostava muito de advogar, ganhava bem como advogado. Mas a gente tinha um escritório associado no sul de Minas, e o colega do sul de Minas ia fazer concurso para juiz em BH. Eu morava em BH, perguntou se podia ficar hospedado na minha casa. Falei, pode. Pensei, porra, o cara veio do sul, é meu sócio, é meu amigo, é meu colega. Vai fazer, eu vou escrever com ele para solidarizar com ele. E me obriga a estudar um pouco, porque o advogado ele tem um problema, a maioria dos advogados, eu tinha esse problema. Você só abre livro no trecho que interessa ao seu cliente. Você não estuda mais direito depois que você começa a advogar. E eu estava sentindo essa deficiência. Vai me obrigar a estudar e escrever no concurso para juiz. Só que eu não estudei porra nenhuma. Eu estava cheio de serviço. Meu amigo na minha casa, toda noite gandaia. Ele também não estudou. Resultado, fomos fazer concurso. Eram 5 dias de concurso. Cada dia uma prova diferente. Vamos fazer concurso de ressaca. Todos os dias. No último dia eu falei, era constitucional. Eu falei, não sei porra nenhuma de constitucional. Não vou nem fazer a prova. E meu amigo foi sozinho. Fazer a prova, tomei outro rumo. Não sei se eu ia para o escritório, para onde que eu ia. Eu sei que eu fui obrigado a frear bruscamente numa parada de sinal. Tem um Zé Mané. Freou bruscamente no amarelo, não se freia em amarelo, o cara deu essa baianada, freou no amarelo, me obrigou a frear bruscamente atrás dele. E no que eu freiei bruscamente, abri o porta-luva do meu carro e caiu uma Constituição Federal aberta no banco do passageiro. Eu gelei, olhei para aquela Constituição aberta, olhei o relógio, faltava 15 minutos para começar a prova, falei, eu vou fazer a prova. E eu fui fazer a prova. Passou. Passei e o meu colega não. Isso já tá coisas da vida. Hoje você não estudou, ele estudou, ele se preparou. Ele estudou até cair nas minhas garras. E eu levá-lo para a noite Belo Horizontina. A maravilhosa noite Belo Horizontina. Mas depois ele conseguiu? Não, ele hoje é um brilhante advogado. É o que eu queria dizer para o seu público, é que ser juiz é só uma das carreiras jurídicas que há, né? Há carreiras de advogado brilhantes, do Ministério Público, de delegado de polícia, né?
São carreiras diferentes. É como quando o cara faz medicina, um opta por cardiologia, o outro pediatria, o outro oftalmo, o outro é gastro, né? O público em geral tem a ideia de que há uma hierarquia, que o juiz é mais que o advogado, que o promotor é intermediário, que o delegado é meio não, sabe? Todos de igual importância, são funções diferentes. E ele é um advogado de muita projeção no sul de Minas, coordenador de curso na faculdade lá da cidade dele, Valdomiro Vieira, um cara sensacional. As redes sociais nos fizeram voltarmos a nos encontrar e a gente retomou essa amizade muito rica de lá para cá. Que beleza. Eu queria até saber também, Serginho, porque o Serginho também é formado, você nunca não chegou a atuar, não, né? Como... eu atuei uma vez só para tirar amigo meu da cadeia. Nunca mais. Fazer bagunça. Mas eu falo que eu sou o melhor advogado da cidade, porque eu nunca pedi uma causa. Não perdeu. Mas assim, o empresário, certo, também é empresário, o empresário hoje em dia ele tem que ter ele tem que ser esse polímata que o Sérgio é, porque o empresário hoje, ele tem boas noções de direito, boas noções contábeis, de economia, ele vai preso. Estou mentindo? Não. Você tem, assim, principalmente na área de direito previdenciário, direito de trabalho, ambiental, você tem que ter noção. Tem que ter. E em cima disso também, eu te chamo aqui de doutor Renato, qual que é o correto na rua, né, para um juiz, para um advogado? Explica esse negócio de doutor pra gente. Não me xingando, tá bom. Na verdade é o seguinte, pronome de tratamento, teve um escândalo envolvendo uma colega que berrou com testemunha, querendo obrigar a testemunha a chamar de excelência. Isso é besteira, né? Pronome de tratamento não é distinção, não é porque a pessoa é importante. Pronome de tratamento é uma regra de português para você usar com as pessoas com as quais você não tem intimidade. Tanto é que alguns idiomas do mundo tem pronomes para pronome formal e o informal. Né? Por exemplo, em espanhol, tu é para as pessoas que você tem intimidade, e usted é o formal para as pessoas que você não tem intimidade. Em italiano, tu, mesmo tu, é para as pessoas, informal, é para as pessoas da sua intimidade, e o lei é o formal para as pessoas que você não tem intimidade. Aqui nós tínhamos o tu, para dançar quadrilha, e o tu, né? O tu hoje é só bíblico. Tínhamos o tu e o vossa mercê. O vossa mercê virou você e virou informal. E o tu hoje é bíblico e gaúcho. Ainda nesse meio caminho tem vossa mercê. O vossa mercê virou vossa mercê e virou você. Então, o que eu estou querendo dizer? Chamar de você não é desrespeito. Chamar de você vem do vossa mercê, vem do formal. Agora, você tem o patronímico, né? O título. E aí falam que o Brasil é o país dos doutores, né? Existe um decreto do Pedro II, do imperador Dom Pedro II, até hoje em vigor, dizendo que todo formado em engenharia, direito e medicina é doutor, independente de doutorado. Odontologia também. Odontologia foi agregado depois, porque odonto, o Sérgio sabe disso, odonto era uma cadeira da medicina. Especialidade. Tanto é que nos Estados Unidos até hoje só que lá não chama odonto, chama estomatologia. Odonto era uma especialidade da medicina. Na época, o dentista era médico. Depois que despregou. Então, formado em odonto, engenharia, medicina e direito, é bacharel doutor. Só que não se exige pronome de tratamento. É claro, quanto mais culta é a pessoa, mais ela usa pronome de tratamento. Mais ela usa patronímico, que é título. Agora, não se exige pronome de tratamento. É de mau tom exigir pronome de tratamento. É claro que numa audiência formal, né, o juiz deve velar pelo respeito, pela urbanidade.
Mas a pessoa não usar pronome de tratamento com você não quer dizer que ela está te desrespeitando. Nem na audiência, nem aqui, nem fora dela, nem no boteco, nem na barbearia, enfim. Não tem... Então você fica à vontade. Tá bom? Renato, e nesses 25 anos aí de magistratura, vamos assim, hoje você já parou algum momento para pensar assim, o que você se orgulha desse período, né? E o que te frustrou também? Sérgio, é o seguinte, a profissão é muito difícil. É claro que todo mundo acha que a cruz carrega mais pesada. Mas o mais difícil na magistratura é ser imparcial. Você imagina, a gente gosta de futebol, você imagina você assistir um jogo, por exemplo, do campeonato inglês, não é nem o meu Cruzeiro nem o seu Atlético. Um jogo do campeonato inglês. Aston Villa contra Chelsea, por exemplo. Você quer assistir um jogo de futebol, quer pelo prazer do jogo, não vou torcer para time nenhum. Antes da metade do primeiro tempo, você já está puxando a sardinha para um dos dois times. Geralmente o mais fraco, o mais pobre. Você torce Isso é pra do ele. ser humano. A coisa mais difícil da magistratura é a imparcialidade. Eu brinco com os meus alunos, e está no meu site também, o juiz é a terceira profissão mais difícil do mundo. As duas primeiras. A primeira que eu acho, tem um cara que é batedor de punheta para touro premiado, para tirar sêmen. Eu vi esse cara na internet. Essa é mais difícil. A segunda profissão mais difícil é um pessoal contratado em Nova York para desentupir esgoto. Então eles entram com escafandro, naqueles canos entupidos de bosta até no topo. E tem que ir desentupindo em loco bosta. Que profissão, hein? Isso apareceu as profissões mais difíceis do mundo. Essas duas apareceram no programa. Essas são mais difíceis que a minha. Né? O batedor Vamos colocar colheitador de sêmen. Os 5 contra 1. Colheitador de sêmen. Os 5 contra 1. Premiado. E o desentupidor de esgoto nova-iorquino. Esses são mais difíceis que o juiz de direito. O juiz de direito é em seguida por causa da imparcialidade. E eu procurei ser imparcial o tempo todo. Né? Quando não consegui, você sabe muito bem, a gente se declara impedido ou suspeito. Para quê? Para não acontecer aquilo que aconteceu com o Sérgio Moro, que pôs a perder a Lava Jato por conta da suspeição não declarada dele. O que seria isso? O juiz é impedido quando ele tem quando ele tem interesse no processo. Ele é suspeito quando ele tem vínculo com as partes do processo. Ou ódio, ou amizade íntima, ou parentesco, ou é credor ou devedor, enfim. No caso, o Sérgio Moro tinha propensões políticas, isso foi o que o STF decidiu, e propensões políticas que ele não declarou, mas ele deixou cair a máscara quando o Bolsonaro ganha e ele aceita a cadeira de ministro da Justiça. E você concordou com essa decisão, na sua opinião, do STF Sérgio Moro nunca me enganou. Né? Eu lembro quando começou a Lava Jato, que o Brasil tinha 2 heróis, Moro e Dallagnol, e um vilão, Lula. Que eu peguei um voo BH Araxá, confinado a Araceli de Paula, e comentei com ele do Moro. E o Araceli era deputado federal na época, e disse, os meus colegas do Paraná não o suportam. É um pavão. Vive para a mídia. E foi mais ou menos isso que o Bolsonaro falou para a imprensa quando o Moro pediu demissão dando tiro. Mas assim, eu acho o seguinte, a questão da suspeição do Moro, tá? Ela já existia desde antanho, desde antes, mas o STF não a reconheceu lá atrás. Foi reconhecer tardiamente, casuisticamente, quando a vaca do Bolsonaro, a vaca do governo Bolsonaro foi para o brejo. Então foi um reconhecimento casuísta. Tinha que ter reconhecido lá atrás. O processo que redundou na condenação do Lula foi uma merda. Juridicamente, lixo. Eu não tinha muita noção, eu sabia assim, né, de imprensa, dos absurdos do processo. Pelo que você viu. Mas aí o Ciro Gomes,
comentou, me deu curiosidade de ler o processo. Eu li o processo. Leitura dinâmica, partes principais, mas eu li. E é juridicamente um lixo. A condenação. Não. Desde a denúncia. Pra você ter uma ideia, Sérgio, Lula é denunciado por corrupção passiva. Né? Vamos combinar aqui que corrupção passiva, só quem pode cometer é servidor público. Concorda? Aí eu te pergunto, ex-presidente da República é servidor público? Os favores que ele presta ex-presidente da República. A coisa começa por aí. É um absurdo. Outra coisa, Justiça Federal. Foi condenado a pimba. Eu tenho precatório da Justiça Federal para receber de 94. Corre com o meu precatório, Justiça Federal. Por que só corre com alguns processos? Aqueles que dão mídia. É por isso que o Judiciário está na berlinda que está, dentre outros motivos. O que o juiz tem que saber? Processo não pode ter uns mais importantes que outros, não pode ter parte, mas esse aqui é a Globo, está em cima, esse aqui eu vou julgar logo, esse aqui é do meu afilhado, esse aqui eu vou julgar logo, esse aqui é do cara mais rico da cidade, esse aqui eu vou julgar logo. Não tem isso. Processo é tudo igual. Na minha área, outra pergunta sua, você começa juiz clínico geral em cidadezinha pequena, depois especialista em cidade maior. Eu sou criminalista desde a faculdade e juiz só criminal há 17 anos. Você pega turma recursal e plantão em algumas comarcas, outras áreas de vez em quando, mas a especialidade é criminal. Então, quando matam um pedreiro, para mim é um homicídio tão sério quanto quando matam um milionário. Porque assim, falou no homicídio, falou em duas famílias vivendo um drama, a família do réu e a família da vítima. Né? Todo mundo preocupa com Maria na leitura bíblica. Ninguém preocupa com a mãe de Judas, que o traiu. E, no entanto, ela deve ter sofrido muito também. Então não podemos desumanizar o criminoso, mas também não pode tratar com luva de pelica o criminoso. É dificuldade disso. Tem que ter aquele meio termo. Né? Nem oferecer pão de ló e cafezinho e blusa para criminoso, né? Mas também não tratá-lo como o último celerado da terra, porque criminoso todos nós podemos ser. Basta ter 5 minutos de bobeira que todos nós podemos ser criminosos. E hoje, Renato, a gente percebe aí, principalmente depois que a internet tomou a proporção que a gente vê hoje, todo mundo, de certa forma, se tornou juiz. Sim. Porque a internet hoje é que mais ajuda. Sim. Né? E algumas situações que a gente percebe, por exemplo, audiência de custódia, né? Que é um tema, no meu ver, um tanto quanto polêmico, porque o que a gente vê na televisão, igual você mesmo falou aí, né? Passou na Globo lá, fulano cometeu crime, e principalmente feminicídio, que hoje é um crime aí que né, ganha sempre uma repercussão maior, né, à disposição. E a pessoa vai, passa na audiência de custódia, às vezes réu confessa e tudo, tem indícios fortes ali, e mesmo assim o juiz manda o cara embora para casa. Isso causa uma certa revolta na população, né? Principalmente quem às vezes não entende desse trâmite todo, como funciona. Explica para a gente o porquê de acontecer isso. Tem muita lenda urbana jurídica, né? Igual o cara fala só, flagrante são 24 horas, né? Crime hediondo é crime com sangue, é crime intencional, é crime não sei o quê. Tem muita besteira que se fala. Nós somos 200 milhões de bacharéis em direito sem o saber. Todo mundo acha que entende de lei. Todo mundo acha que entende de direito. E acho que a culpa disso é de nós juristas. Não é à toa que eu tenho um programa, eu tenho um projeto, e eu já escrevi um livro que chama Simplifica Direito. O direito sem as partes chatas. Que é para quê? Para ensinar direito, rudimentos, para aquele adolescente nerd com espinha na cara, para a sua empregada doméstica, né? Para o dono do bar que você frequenta. Para quem é leigo, né? Para quem é leigo. Trazer o direito para o leigo. É isso que nós temos que fazer. Desencastelar o direito, tirar a linguagem empolada do direito, desencastelar o poder judiciário. É um absurdo uma sentença judicial que afeta a vida de um réu, mete 30 anos de cadeia num réu,
o réu lê a sentença e não entende o que está escrito no raio da sentença. Isso é um absurdo. Isso é só no Brasil. Você vai no direito norte-americano, aqueles julgamentos sensacionais que afetaram a vida do americano, afetaram os Estados Unidos, afetaram o mundo. Por exemplo, Roe versus Wade, que na prática legalizou o aborto. Você pega a decisão do Roe versus Wade, o estivador do cais de Nova York entende. Aquilo é português estándar, é inglês estándar. Né? O engraxate entende. Nós continuamos com dois portugueses. Um português acadêmico e outro português falado nas ruas. Esse é um motivo. Então a gente tem que humanizar o conhecimento do direito, democratizar para essas besteiras. A audiência de custódia é o seguinte: antes o juiz já conhecer o réu preso que iria julgar, 6, 8 meses depois. A ideia por detrás da audiência de custódia é boa. Prender hoje, tem que apresentar para o juiz amanhã. Para saber o quê? Teve violência policial? Está preso corretamente? Tem alguma doença infecto-contagiosa? E, se for o caso, se puder, soltar. Nos Estados Unidos é assim, né? Também. Isso foi colado, entre aspas, do direito norte-americano. Em boa hora. E assim, o que acontece? Eu fui pego traficando. Tá? Eu fui pego traficando. Eu confessei para o delegado. Eu sou primário possuidor de bons antecedentes. A prisão preventiva, porque é o seguinte, o juiz da custódia, ou solta, decreta a preventiva. A prisão preventiva é para aqueles casos de réu com risco de fuga, réu que está intimidando testemunha, réu reincidente, réu violento, né? Réu que está destruindo prova. Eu sou primário de bons antecedentes, confessei o tráfico, marinheiro de primeira viagem. Por que não soltar? O juiz não tem argumento jurídico para não soltar, não. Então, até dentro do simplifica direito, a gente poderia dizer que a audiência de custódia é como se fosse um pré-julgamento do que já seria a audiência final. Não, porque a audiência final é para decidir a culpa. Aqui eu estou decidindo se é útil para a sociedade e para o processo e para a colheita da prova, se é útil que ele aguarde preso o julgamento. É um briefing, né? Eu não entro em culpa. Nem toda prisão em virtude de culpa. Você prende para assegurar a instrução, para assegurar a colheita da prova. Por exemplo, eu sou um cara que, se cometer um crime, eu sou um cara que devo ter a prisão preventiva decretada contra mim. Por quê, Lula? Por quê? Porque eu tenho dupla cidadania, eu tenho 2 passaportes, né? Eu posso voar para a Itália e ficar inatingível para a lei brasileira, para a lei penal brasileira, a hora que eu quiser. O que aconteceu com o Robinho, né? Robinho não era italiano. Eu sou italiano e brasileiro. Eu tenho dupla cidadania. Eu tenho registro de arma de fogo, porte de arma de fogo, ando armado. Ou seja, eu represento, se criminoso fosse, eu representaria um perigo para o processo. E para a sociedade. Intimidação de testemunha, né? Detenho poder, posso prejudicar a sociedade se solto e posso fugir. Então se justifica a minha prisão preventiva. Então nós estamos tranquilos, mas... eu estou tranquilo. Se justifica a minha prisão preventiva. Só tenho cidadania. Agora, inúmeros réus presos preventivamente são absolvidos. Porque aqui eu decretei a prisão preventiva porque era útil para a sociedade. Por exemplo, um crime muito rumoroso, um crime muito barulhento, por exemplo, Suzane Richthofen, Guilherme de Pádua. Se Suzane ficar solta, se Guilherme de Pádua ficasse solto, era linchado. Era o caos. Então teve que decretar a prisão. Agora, um criminoso sem antecedentes, um crime sem violência, um crime sem estardalhaço, a vizinhança não está com medo dele, né? Ele não está ameaçando testemunha. Por que não soltar? E às vezes decreta a prisão de um cara bravo, violento, um crime rumoroso, vai lá na frente, decretou a prisão por causa disso, o cara estava fugindo, prendeu o cara lá na rodoviária, ele comprou uma passagem para Cuiabá, no Mato Grosso.
Ou seja, ia fugir mesmo. Decretou a prisão dele. Instrui, não vê indício para condenar, absolve e solta. Ah, vítima de uma injustiça lá atrás, eu fui preso preventivo. Não. Você não foi preso por causa da culpa. Você foi preso porque você estava tentando fugir do processo. O motivo da prisão foi outro. Exemplo, falamos aqui agora, Lava Jato. O Moro se defendendo no Congresso, na Vaza Jato, ele falou 20% e 30% dos réus da Lava Jato, presos preventivos na Lava Jato, 20% e 30% desses presos preventivos foi absolvido. O cara foi preso preventivo, teve busca e apreensão decretada, foi lacrado, viveu uma morte social e foi absolvido. Eles foram presos, na sua opinião, por causa de provas? Na minha opinião, não. Na minha opinião do Moro. Porque para mim aquilo ali tudo foi espetaculoso. Tudo foi espetaculoso. Não havia crime em andamento. Sensacionalista. Não havia crime em andamento, não havia crime violento, não havia risco de perda de prova. Alguns juízes ainda usam, graças a Deus isso caiu com a queda da popularidade da Lava Jato, alguns juízes ainda usam a prisão preventiva para extorquir delação. Ou seja, uma tortura psicológica. Voltando ao tempo da tortura, né? E assim, além de tudo, é idiotice, é uma heresia jurídica pelo seguinte: o sujeito é preso preventivo, né, confessa. Aí ele solta. Aí na instrução aqui, no interrogatório dele, que é quando vale, ele vira e fala para o juiz instrutor: não, eu confessei lá atrás para ser solto. Eu não queria ficar preso. Por isso que eu confessei. Mas eu estou me retratando agora, eu não confesso, eu não cometi o crime. E o que vale é a negativa dele em juízo. Então por causa de um artigo do Código de Processo Penal, o 155 do Código de Processo Penal, que fala: a prova exclusivamente policial não pode ser utilizada para condenar. Falando assim, bem legalmente, é que na polícia você não tem a obrigação de falar a verdade, você não tem o juramento igual você tem na audiência. Exato. Agora, falando em soltura, em prisão, nós tivemos um caso aí, né, Serginho, de um bandido que estava numa saidinha, deu um tiro na cabeça de um policial, né? A sua opinião em relação à saidinha? Antes de eu responder, eu vou complementar isso com o seguinte, porque a hora que eu perguntei assim, o que ele teve de bom nesses 25 anos e também as frustrações, né? E eu imagino que talvez a forma de trabalho do nosso Congresso hoje, em relação principalmente ao processo penal, né, às vezes causa assim, até esse rancor do juiz com o legislador, que às vezes tem que fazer o trabalho. Você vê que o cara está ali, que ele cometeu o crime, fez o que pode vir a cometer, igual no caso esse, só que a própria lei protege o bandido ali e você não consegue. Isso é o argumento de muitos juízes. Eu vou responder as duas perguntas. Em cima disso, a lei penal é branda, mas em cima dela tem uma cultura judiciária de colega ser mais brando ainda, de adotar direito penal mínimo ainda mais. Os colegas tendem a utilizar o direito penal mínimo, muitos colegas são assim, e tratar o criminoso como vítima social. Isso foi o pronunciamento de um dos nossos representantes em rede social. Ele foi apedrejado, injustamente apedrejado, mas por conta, ele como nosso porta-voz, né, ele retratou uma opinião, que é a opinião da maioria dos juízes mineiros. E eu não pactuo com isso de jeito nenhum. O criminoso é um doente social. O criminoso é criminoso porque a sociedade o fez criminoso. E não é verdade. A sociedade brasileira fornece pré-natal, o nosso SUS dá coisa que nem a Noruega, a saúde pública norueguesa dá para norueguês. Nós temos pré-natal de graça, ou seja, a criança desde o útero materno é cuidada pelo Estado, é paparicada pelo Estado, parto de graça, pediatra de graça, escola de graça, programa Primeiro Emprego, estágio, escola pública boa, faculdade pública boa, transporte coletivo gratuito para estudante, transporte escolar gratuito, uniforme, merenda escolar.
Conselho tutelar para zelar pelo menino quando a mãe não está zelando. Aonde é que está essa sociedade culpada, porra? Aqui o Estado dá tudo. Que vítima da sociedade que é o criminoso? O criminoso vitimiza a sociedade. Agora, não é o capeta em forma de guri. Não é assim. É um ser humano que cometeu erros. Você humaniza o trato com o criminoso, humanizando a pena, não deixando de aplicá-la. Então, assim, é um discurso, dois discursos fáceis. A lei penal que é branda. A lei penal é branda, mas ela não é tão branda assim, não. A magistratura brasileira é que abranda ela mais ainda, com essa mania de vitimizar criminoso. Esse é o primeiro discurso, fácil, né? O segundo discurso, fácil, é que o criminoso é vítima da sociedade. Ele não é vítima da sociedade porra nenhuma. Ele vitimiza a sociedade. E é por isso que ele deve ser punido. A sociedade que é vítima dele. A sociedade que é vítima dele. O que eu vejo, assim, a reclamação da população geral, e que até eu concordo, é a questão não da lei penal, mas a lei do processo penal, né? Porque não é, assim, um crime, vamos lá, um crime de homicídio aí, homicídio simples de 12, né? 12 a... 6 a 20 homicídio 6 a 20, simples. depois vai até 30. 12 a 30 qualificado. E tal. Né? Então você pensa, o cara ficar 30 anos por homicídio, tudo bem, a vítima não vai voltar e tal, mas é uma pena, assim, a pessoa, vamos supor, cometeu o crime com 25 anos, vai ficar até os 55 presa, ela perdeu praticamente a vida toda. Só que a lei, o Código de Processo Penal, né, vai dando essas progressões de pena e tudo mais, então, na verdade, a pessoa, ninguém fica os 30 anos, né? Ela fica 5, 6... As pessoas não entendem isso. Posso explicar isso também, se vocês não acharem que a conversa próxima está muito pesada. Tá boa demais. Boa. Eu estou aprendendo Vou muito. falar da saída temporária. O problema da saída temporária é a mesma coisa, saidinha. Tem o mesmo fundamento da progressão de regime. O que é isso? Ambos são incidentes de execução de pena. O que é isso? O Marcelo, vou usar o exemplo do Marcelo. Não é possível. O Serginho não, mas você não pode. O Marcelo foi condenado a 30... O Serginho também. O Marcelo foi condenado a 30 anos de cadeia. A pena no Brasil, ela é retributiva, ela paga o mal pelo mal. Ela também é preventiva. O que é isso? Ela é para intimidar, para que não se cometa a infração. Mas ela é, sobretudo, ressocializadora. Ela é para melhorar o Marcelinho. Cometeu o crime. Todo criminoso, cumprindo pena, a pena é também para melhorá-lo. Então, 30 anos de cadeia para melhorar o Marcelinho. Tá ok? Se ele ficar 30 anos preso e for solto de repente, ele não vai estar recuperado porra nenhuma, ele vai voltar a delinquir, vai tomar um choque de realidade, ele vai ter perdido contato com a família, com o mercado de trabalho, com o meio social, enfim. Nós não vamos conseguir recuperá-lo, ele vai reincidir, vai ser um risco para a sociedade. Então, a execução penal foi pensada para ir soltando aos poucos o criminoso condenado, para ele sendo testado, ok? Para ver se ele está se readaptando paulatinamente, pouco a pouco, ao meio social, ao meio familiar, como é que esse meio familiar está recebendo ele, como é que ele está se comportando em meio livre. Se ele está pisando na bola, se ele está tomando pinga, se ele está em boca de fumo, se ele está fumando crack, ou se ele está procurando emprego, rezando na igreja. Regrediu um pouquinho, né? Isso. Então o que acontece? Para que ele seja solto pouco a pouco, há a progressão de regime. Ele está no fechado, cumpriu um determinado período de pena no regime fechado, em bom comportamento. Ele vai para o semiaberto, vai ser um solto aos poucos. É um terço? Depende do crime. Pode ser até 2/3. Se o cara, por exemplo, for reincidente em crime hediondo, com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Crime comum é 1/6, tá? Mas aí depende do tipo de crime. Ele do fechado vai sempre para o semiaberto para aberto, do aberto para livramento condicional. Solta aos pouquinhos. Lembra daquela piada do leproso, preso, que ele tirava um pedaço do dedo e jogava para fora da grade. O outro pedaço do dedo e jogava para fora da grade. O carcereiro gritou para o outro: cuidado, que ele está tentando fugir. Aos pouquinhos, né? Aos pedaços. Bom, e tem a saída temporária. O preso está no semiaberto ou no aberto, ele tem 35 dias por ano para serem gozados de 7 em 7 de saída temporária. São saídas teste.
para ver se ele está fazendo besteira, se ele vai voltar a cometer crime, para ver se ele volta. Não, mas aí é justamente onde eu discordo. O que acontece? Na progressão que você citou aí antes, tudo bem, apesar de eu não concordar com a legislação na questão dos prazos, que eu acho que são muito, é 1/6 da pena, é muito pouco. Para crime comum. Igual você mesmo ressaltou aí que já existe uma tendência do juiz a dar a pena mínima, então Sim. é 1/6 do mínimo, então se torna praticamente nada. Sim. Né? E depois disso, tudo bem, essa progressão, ok. O problema é que, no caso da saída especificamente, é a mesma coisa do cara lá que é casado, a mulher não deixa fazer nada, de repente ela viaja no final de semana. Aí o cara vai fazer tudo que ele vai pode, pro boate, porque depois sabe que ele vai voltar pro regime fechado. Nós não podemos recriminar o cara. Né? Então, assim, o cara sabe que ele vai voltar pro fechado, né, que ele não vai ter nenhuma outra progressão, que são só aqueles dias. Então parece que assim, nossa, é oportunidade para fazer tudo que eu quero fazer e não vai mudar nada, porque eu não vou ter nenhum outro benefício decorrente disso. Tá. Bom, vai mudar sim, que ele vai perder o direito à próxima saída temporária e pela falta grave ele vai ser regredido para o regime fechado. Caso ele seja pego fazendo. Mas aí, esse é que é o nosso pecado. Eu vou explicar. Tanto o estudo da progressão de regime quanto o estudo da saída temporária, no papel eles são lindos. É na prática que a gente peca. Né? Porque, o que eu disse aqui? Saída temporária é para aberto e semiaberto. Mas pressupõe o quê? Primeiro, um exame criminológico do cara, do preso, para saber se ele tem aptidão para ter a saída temporária. Se ele tem condição psicológica para a saída temporária. Depois tem que ter, nos Estados Unidos tem aquele fiscal descondicional que faz isso tudo. Aqui não tem isso, né? Teria que fiscalizar o local para onde ele vai. A família que o irá acolher. Se é a família dele mesmo. Ok? Fiscalizá-lo em meio livre. E no Brasil não temos profissional. O que o juiz faz? O juiz de execução. Ele é obrigado, não tem um profissional nem para o exame criminológico, nem para a fiscalização do sentenciado em meio livre. O juiz de execução penal é obrigado Nem para supervisionar. Nem para supervisionar. Ele é obrigado a usar de criatividade, a improvisar. Ora é o próprio agente penitenciário, o policial penal responsável por isso, ora é o psicólogo e assistente social do judiciário, ora é o oficial de justiça. Ou vai um, ou vai outro, ou vai todo mundo, e na maioria das vezes não vai ninguém fiscalizar. Ou seja, dão o direito sem fiscalizar o exercício desse direito. E aí acontecem essas atrocidades, como aconteceu o homicídio do valoroso policial militar no final de ano, por um preso em saída temporária, que se tivesse sido feito um exame criminológico sério, se ele tivesse sido fiscalizado, bem fiscalizado, como a lei penal, a lei de execução penal determina, não teria ocorrido. Mas público maravilhoso do Só Observo, não execrem, não condenem, né, o Instituto da Saída Temporária, o Instituto da Progressão de Regime. Eles estão corretos. A execução é que é muito ruim no país. Nós pecamos, o serviço público, em geral, é muito deficitário. Qual foi a última vez que vocês foram repartição pública e ficaram satisfeitos? E saíram elogiando? E foi rápido? E foi fácil? E foram bem tratados? E foi barato? Ou foi de graça? Qual foi a última vez que vocês saíram satisfeitos de uma repartição pública no Brasil? Em geral. Muito raro. O problema nosso é a qualidade do serviço público, em todas as áreas. Eu digo que é um problema endêmico brasileiro. Né? Ressaltando que não é só a questão do servidor, mas a própria burocracia. A burocracia. É terrível, terrível. E outro assunto também é pena de morte. Vocês são a favor? Pena de morte? Você acha que... Essa daí já rende um programa inteiro. Né? Já, mas assim, eu tenho que perguntar ao doutor Renato. O doutor Renato, juiz, e Renato, meu amigo, que eu tenho intimidade. Né? Vou te contar a história, Marcelo, e assim, até pertinente, não sei se o Renato já teve oportunidade também, mas há uns anos atrás, uns 4 anos, antes da pandemia, 2018, eu visitei a prisão de Alcatraz. Eu não fui ainda, não.
Você vai ali até São Francisco, e lá tem a excursãozinha, você vai lá, logicamente hoje desativado, mas eles preservaram lá, né, como que eram as instalações e tudo. E eu vou te contar uma coisa, né? Você ficar preso no lugar daquele ali, Era dá a uma impressão que acho que muita gente ali queria que tivesse pena de morte, né? Porque a gente vê nossas prisões aqui superlotadas e tal, os problemas, né, que a gente tem de anos aí no sistema prisional, mas aquilo ali é uma tortura. Eu não conheço a costa oeste, Então, não conheço a sim. Califórnia, não. Você é a favor, Serginho, da pena? Cara, eu, em alguns casos, sim, né? Porque a gente já viu aí, mas o Brasil ele tem a pena de morte, né? Informal. Informal tem, porque igual a gente vê aí o caso daquele Pedrinho Matador, né? Que se a gente tivesse pena de morte instituída aqui, a não ser o caso que a gente tem no Código Militar, que existe essa previsão de morte aqui no Brasil, né? Então, Tem pena de morte para traidor em período de guerra, no Código Penal Militar. Se a gente vai em guerra te chamar pra guerra você fugir, filho, pode ficar Desertor. você vai. Tem. Mas eles não chamam mais, não. Eu tenho 43 anos. Não, mas é os primeiros. Só se for os últimos, Os né? primeiros é os atleticanos. Galo forte. A guerra de agora é no Maracanã contra o Flamengo, que a juizada custou. Mas, vai lá no Flamengo, que a juizada. Isso que é uma guerra, Serginho. Mas torcer para o Atlético é pior que era de morte. O Zuca é cruzeirense. Juizão, árbitro, dá licença. Juiz, então, de futebol não é juiz. Eles apelidaram o árbitro de juiz. Por quê? Porque o árbitro, ele tem uma postura de juiz, imparcial, deveria ter, né? Mas é um árbitro. Agora, tem duas histórias interessantes sobre isso. Na escola judicial, falavam com a gente, pelo amor de Deus, vocês vão para as comarcas do interior mineiro, vão fazer amizades, vão frequentar clube, sede campestre clube, academia e tal. Vocês gostam de jogar uma pelada? Joga uma pelada. Juízes e juízas, calouros, entrando na magistratura agora, mas não cisma de apitar jogo. Por quê? Por quê? O desembargador falou, você vai ver. E um colega meu foi apitar um jogo lá no Cerro. E apitou um pênalti contra quem não te viu, cara. Não é ladrão, é ladrão mesmo, é aqui no fora. E uma vez eu estava indo para um churrasco na casa de um amigo, e ele e a equipe, e os colegas, alguns eu conhecia pouco, tinham acabado de voltar de um jogo de futebol. E eu estou entrando, e está entrando o árbitro do jogo atrás de mim, que também era amigo, né? E o sujeito levanta, do time que estava perdendo, e aponta na minha direção, ô juiz vagabundo! E ele estava falando o árbitro atrás de mim. Você pensou assim, aquele ali eu condenei. Rapaz, eu fui pra cima dele. O dono da casa, não, eu tô falando do árbitro. Aí você falou, aquele ali eu condenei. Pelo amor de Deus. Serginho é a favor da pena de morte. Só a favor. Doutor Renato. O que acontece? Eu era a favor da pena de morte até ver a execução de Saddam Hussein, enforcado. Você sabe o que ele falou em árabe pro carrasco dele? Uma legenda. Eu acho que foi isso que ele Foi falou. mais ou menos isso. Cadê o Kibe Cru? Cadê o Kibe Cru? Ele falou, você é corajoso, hein? Pro carrasco dele. Eu achei uma covardia estatal. Eu até então era a favor para crimes bárbaros. Depois eu comecei a pensar. Filosoficamente, eu não acho morte castigo. Morrer é tão natural quanto viver. Então, partindo desse pressuposto, morte não é castigo. Punindo com a morte, eu não estou punindo ninguém. E se eu, nesse exemplo da Alcatraz do Sérgio, se eu tomo 30 anos em Alcatraz, eu assinaria qualquer pedido para o juiz substituir esses 30 anos pela cadeira elétrica. Eu não suportaria 30 anos preso. Eu não suportaria 3 dias preso. Tem a perpétua e a... Vamos lá, eu compartilho da opinião do Renato, Marcelo, e assim,
Explicando melhor onde eu concordo, é o seguinte: a pena de morte, no meu entender, seria aquela questão de você proteger a sociedade, e não como uma, né, assim, um castigo, igual o cara falou. Castigo é o cara ficar preso. Só que aqui no Brasil nós temos 2 problemas. Primeiro, que nós não temos, com raríssimas exceções, as prisões federais, né, a maioria aí você vê que prisão não é tão difícil assim de fugir, né? Tem melhorado bastante isso, a gente não tem visto tantas penas, até porque as prisões brasileiras são muito mais permissivas do que prisões em outros países, né? E agora sim, um cara que você sabe, tipo um serial killer que já passou por, né, vários testes ali, que já viram que realmente o cara tem uma patologia, alguma coisa, e não vai, você está protegendo a sociedade. Porque se em algum momento aquele cara for colocado no convívio social novamente, ele vai matar outra pessoa, né? Teve aquele caso Pedrinho Matador lá, e mesmo falava que ele se dizia recuperado e tudo, mas que não podia muito provocar ele. Tanto é que acabou morto depois, alguém foi lá... É aquela pena de morte informal que você falou, que a gente sabe que tem mesmo. E assim, e também eu não confio no Estado brasileiro, e isso, né, não só no brasileiro, né, não vou ficar pagando pau para gringo também não, até porque nos Estados Unidos também se condena erradamente, né, erroneamente, você vê que tem pessoas às vezes estavam no corredor da morte e foram mortas, depois foi comprovado que a pessoa talvez acontece o erro judiciário, né? O que pode acontecer, mas por isso assim, tem um critério muito mais, né, forte ali para se condenar a pessoa, né, a pena de morte, né? Então, é isso. Doutor Renato, o senhor já condenou alguém na dúvida? O senhor já condenou alguém e falou, será que ele fez? Não, nunca? Não. Tem que ter, o juiz tem que ter 100%, tem que ser 100% seguro. O réu pode falar que é inocente, a mãe do réu falar que é inocente, a sociedade pode falar que ele é inocente. Se ele foi condenado por mim, é porque eu tive a certeza que ele detinha a culpa, que ele era culpado. Agora, eu posso errar. Eu posso errar na minha certeza. Mas é uma certeza autêntica, entendeu? Exemplo. Exemplo. A testemunha mentiu para mim, mas eu acreditei nela. E condenei. Mas eu acreditei nela. Eu tive certeza que ela falava a verdade. A testemunha mentia tão bem que me iludiu. Mas a minha convicção da culpa existia. Não se condena com dúvida. Não se condena com dúvida. E qual que é o sentimento, não sei se você já passou isso, mas de não poder condenar alguém que no seu íntimo você tinha certeza que ele era culpado, mas as provas ali do processo e tudo não te davam subsídio para condenar? Frieza de cirurgião quando perde um paciente, sem ter tido culpa. E quando o cara é culpado, e eu sou obrigado a absolver, geralmente é porque a acusação não fez bem o trabalho dela, a polícia não fez bem o trabalho dela. Né? A gente passa muita raiva em júri. Que às vezes a gente vê um jurado, apesar do meu corpo de jurados, do conceito de sentença, muito bom. A maioria das decisões do meu conceito de sentença eu daria. Mas às vezes eles são induzidos a erro. Para absolver culpado e para condenar inocente. Isso me deixa um pouco perplexo. Isso me deixa um pouco assim, com sensação de tempo perdido. Porra, 12 horas de júri, 15 horas de júri, e foi feita uma merda. Mas, enfim, é a democracia, é a lei. Quando você fala tribunal do júri, ainda tem essa coisa, mas às vezes um crime estupro, por exemplo, né, que não é tribunal do júri, certo. Você vê que não tem lá materialidade, tudo, né, para poder condenar, deve ser um pouco frustrante também. Né? É um pouco frustrante quando você sabe que a pessoa é culpada e não pode condená-la. Mas, repito, o juiz é aquele ser imparcial. Se você não é imparcial, muda de profissão. Promotor conseguiu provar a culpa do estuprador? Conseguiu, então condena. Promotor não conseguiu comprovar a culpa do estuprador? Todo cidadão, pessoal, o mais vil, o mais vilão, o mais bandido, o mais malvado, qualquer cidadão, tem direito a juiz imparcial. Se o juiz não é imparcial, o julgamento é nulo. Ok? Então o juiz tem que ser imparcial. É aquele cara pago pelo Estado para não puxar a sardinha para lado nenhum. É claro que a gente é Estado, futebol clube. A gente quer o bem da sociedade. Mas na hora do processo,
da colheita da prova, da análise da prova, a gente tem que ser imparcial. Vide o caso Sérgio Moro. Vide o caso Lava Jato, o caso Lula. Quando você não é imparcial, você anula o processo. O único juiz que é parcial é quando apita jogo do Flamengo e do Corinthians, né? Aí ele já, na convicção. Mas aí é ladrão que rouba ladrão. Agora você desculpe a minha... Agora, assim, a justiça penal brasileira e mundial não foi feita para ser popular. Nosso amigo Ernesto Quaresma conta, tem essa referência, essa lembrança genial. O julgamento mais famoso do mundo de todos os tempos acabou com o inocente crucificado. Então, ele fala isso. A popularidade do Poder Judiciário nunca existiu. Porque a gente, querendo ou não querendo, você vai ferir alguém. Eu falo mais, geralmente ninguém está satisfeito, nenhuma das partes. Por exemplo, no caso do homicídio, o cara é condenado, a família da pessoa ainda acha que é pouco. É pouco. Quando mete 15 anos de cadeia num assassino, a família da vítima acha que foi pouco, o juiz foi condescendente. A família do criminoso acha que o juiz foi um malvado, que ele não merecia isso todo. Ou seja, você vai estar desagradando alguém sempre. E, doutor Renato, vocês desculpam a minha... Como é que funciona, né? O júri vai lá, tem uma decisão, aí passa para o juiz. Quem tem mais o poder de decisão num julgamento? É o júri ou o juiz? No direito brasileiro, como é que funciona? O júri é para crime doloso contra a vida só. Aí o jurado decide a culpa ou a inocência e o juiz aplica a pena. O juiz faz só a dosimetria. Exato. Mas agora existem crimes, igual eu citei aqui o exemplo, crime de estupro, que quem decide é o juiz, né? Aí não tem o tribunal do juiz, é só com vítima. Jurados. Vítima fatal que... Não, vítima fatal às vezes é lesão corporal seguida de morte, às vezes é estupro, estupro seguido de morte, aí teve morte, mas não é júri, porque não foi crime contra a vida. Entendi. Agora, doutor Renato, além da advocacia, quais são as outras paixões do Renato? Leitura, rock, meus filhos, viajar. Rock, Rolling Stones, a banda preferida? Um pouco mais pesado. Um pouco mais pesado. Então você é dos meus. Black Sabbath, The Purple, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, AC/DC. Iron. Aliás, já comprei o do Iron no Allianz Parque, em São Paulo. Em dezembro, né? Em dezembro. Compra pra gente ir. Vai ser um showzão. Você é eclético, né? Você gosta de... Vou dar Anitta no Megadeth. Eu sou rock também. Gosto de... Sabe a história minha em Cancún? Tava aqueles esportes, beira-mar no resort em Cancún, com uma televisão grandona, passando só clipe. E aquele público multirracial, multiétnico e multinacional no boteco, todo mundo enchendo a cara, né? Tomando seus drinks, seus daiquiris, os seus martinis, sua cerveja, e ninguém prestando atenção no que passava na tela da TV. Até que apareceu a Anitta. Apareceu a Anitta, todo mundo parou para assistir a Anitta. E eu estava lá conversando com canadense, inglês e tal, americano, testando meu par com inglês, né? Quando todo mundo parou para ver a Anitta, eu me senti envaidecido. Da minha terra. Brilho nacional. Brasileiro. Eu apontei para a Anitta e virei para os gringos. This is Brazilian Bunda. This is Brazilian Bunda. Sabe qual é a música brasileira que mais toca no exterior? Assim, não é que mais toca, em todo lugar. Não é. Michel Teló. Nossa, aquele cara ficou rico. Até o Cristiano Ronaldo fez aquela música em todo lugar que você vai. É uma merda. E o passo tá tão bom, gente, que eu tô esquecendo. Se inscreva no canal, compartilhe, troféu joinha aí pra gente, dá um joinha, porque né, nós estamos aí no primeiro episódio com entrevistados, né, Serginho? Nós já tivemos um. Bacana demais, né, Serginho? Doutor Renato, cultura, livros. E assim, até para tirar um pouco o peso também, né? Conta pra gente o seguinte, aqui... Ele já me pôs preso, já me pôs operando o nariz, eu acho que eu vou acabar isso aí, mas, igual ele falou, milagre não acontece. Operar o nariz do Brad Pitt, pelo menos, não vai melhorar, né? Vamos mais pra vida pessoal, né? Como que é o convívio na cidade, né? Igual numa cidade pequena,
É assim, porque não deve ser raro, né? Você passar em algum lugar e falar, aquele ali é cliente meu. Não acontece muito. Entregador de pizza todos são. E o medo de cuspirem na minha pizza. Puta que eu pariu. Mas assim, meu convívio. Pede o nome da esposa. O meu convívio com os meus educandos é muito bom. Eu os trato muito bem. Os trato como seres humanos cristãos que todos somos, né? É claro que a pena é dura, tem que aplicar a pena, mas dura basta a pena. Eu trato com dignidade, com respeito, todos eles, principalmente quando condeno, né? É difícil julgar seu semelhante. Eu procuro manter um bom relacionamento com todo mundo, mas intimidade com muito poucos. Me cercar de um círculo de confiança que me permite estar em Araxá há quase 20 anos. Não dá para ser amigo de todo mundo, porque toda hora você vai ser impedido ou suspeito em processo. Não ia trabalhar. Não ia trabalhar. Mas, por outro lado, não dá para se encastelar e viver casmurro, enclausurado, porque você não aguenta viver numa cidade desse tamanho 20 anos. Você tem que se divertir. Com certeza. Você tem que fazer amigos. Eu vou contar uma piada aqui, pode? Pode, claro. Dá a hora de você contar. Um juiz foi para a cidade pequenininha, 15, 20 mil habitantes, só que chegou lá, não tinha mulher na cidade. Né? As moças tinham, tudo era casado, mudou de lá, foi morar fora. Aí o secretário lá do fora chegou, doutor, o senhor é novo aqui na comarca e tal, quando o senhor precisar de uma mulher, o senhor vai lá na beira do corpo. Aí ele falou assim, não tá tranquilo e tal. Passou um mês, de boa, 2, 3, falei, Aí chamou o menino lá, como é que é o negócio? Ela falou, não, é o seguinte, 6 horas da tarde, todo mundo, o senhor desce a rua lá, principal, lá no final, chega no corpo, o pessoal vai estar lá, o senhor vai ver. Eu falei, não, beleza. Deu 6 horas da tarde, tomou um banho, passou um perfume, desceu lá na rua, chegou lá aquela fila de homem lá. Aí, pouco cutucando o doutor chegando aí e tal, deixa ele passar. Foi, o juiz passou na frente, chegou lá, tinha aguinha lá na beira do corpo. Ele olhou, falou, não, mas... Aqui é marado, né? Foi abrir na calça e tal, o povo, não, doutor, para. É minha só para nós atravessar o fogo. Lá do outro lado. Então, pelo amor de Deus. Teve um caso que viralizou também, não sei se vocês viram, o cara que foi assaltar um estabelecimento, um comércio, o dono do comércio bateu no cara, ele processou o dono do comércio por maus tratos, porque ele foi assaltar o comerciante. Só que ele perdeu, lógico. O difícil o duro é encontrar advogado que postula um troço desse. Claro que o advogado tem que ser o primeiro juiz da causa. Não existe uma coisa dessa. Assim, nós estamos, não estou falando dos advogados. A geração Nutella atual, nós estamos vivendo uma crise violenta de qualidade de prestador de serviço atual, por causa da atual geração Nutella. Nós não soubemos ser pais. Você também é pai. Sou. Nós paparicamos demais os nossos filhos. Então, as crianças, os adolescentes hoje em dia, estão crescendo com pouca noção de disciplina, de hierarquia, de horário, de respeito. Eles passam isso pelo 24 horas. Porcaria. Quando jovens adultos, eles passam isso para o mercado de trabalho. Nós estamos tendo muito problema com qualidade de serviço no Brasil por causa dessa geração Nutella. Isso chegou ao direito. Então, se você encontrar quem postule uma barbaridade dessa, o sujeito... O comerciante estava defendendo assim o patrimônio. Com certeza. E a população está irritada. Mandaram um vídeo no WhatsApp ontem, né? Ele tentou assaltar um trabalhador no ponto de ônibus. O trabalhador começou um ponto de segundo pavimento de ônibus. O trabalhador pegou ele de jeito, começou a bater nele, jogou ele embaixo da escada de ponta cabeça. O bandido caiu de ponta cabeça. O trabalhador foi atrás e começou a chutar o bandido caído. E juntou mais gente chutando o bandido caído. E o trabalhador gritava, vagabundo, eu sou trabalhador, eu acordo 3 horas da manhã para trabalhar todo dia, vagabundo. E batia nele. E quando você olha aquilo, você mentalmente está batendo junto com o cara. Que é um absurdo. O cara num ponto de ônibus,
Acordou 3 da manhã para ir trabalhar, para aparecer um noiado e assaltá-lo. Dá revolta. Dá revolta. Dá revolta. É complicado. Falando em piada, tem também um caso, né, do cara que estava na rodovia, aí ele estava em alta velocidade, a polícia viu, mandou ele parar. Ô, rapaz, você está em alta velocidade, aqui tem muito acidente, já fui pegando a policial, né, aqui tem muito acidente, você não pode fazer isso. Não, o cara falou, ô, senhor guarda, o senhor vai me dar multa? Ele falou, vou. Então tá, me dá só a multa. Os dois eu não aceito, não. Já que você vai me dar a multa dura, eu não vou aceitar, não. Ou um ou outro. Claro. Os dois eu não quero, não. Tá Você já vai me dar a multa, beleza, eu tô errado. Agora você vai me dar a dura, não. Os dois eu não aceito. Um amigo meu, de longa data, ele tinha uma esposa histérica. Essa esposa histérica, nos momentos de crise, partia para cima dele. E ele sempre segurava a esposa. Esse dia, no segurar a esposa, ele exagerou um pouco e acertou o rosto da esposa. Deu um catiripapo na esposa. A esposa arroxeou o olho. Na hora ele apavorou, pegou a esposa com todo carinho, pôs dentro do carro e levou no pronto-socorro. Chega no pronto-socorro, a enfermeira vê aquela cara de marido culpado, do lado da esposa com o olho roxo, fez a leitura, chamou o médico. O médico veio pagar pau pro meu amigo. Absurdo, você bateu no... Vamos só. Eu vou ouvir o juiz e o delegado. Você olha o olho da minha esposa. Pode chamar a polícia se você quiser. O seu negócio aqui é olhar o olho da minha esposa. Com certeza. Entendeu? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu... Porque senão não dá. Com certeza. Né? E eu tenho um policial militar amigo que fala o seguinte, essa bronca, no jargão militar, chama mijada. Mijada. O policial militar, se ele der a mijada, ele não multa. Se ele multar, ele não dá a mijada. É o caso, né? Quando você multa e dá a mijada, você está sendo um policial militar inábil, você está provocando o desacato. Aí a ocorrência vai ficar mais grave. O próprio condutor infrator, quando está tomando a bronca do policial que não vai multá-lo, ele aguenta a bronca. Aguenta. Esse aí falou assim, exato. Agora, já que está multando, porra, cala a boca, não tem que te ouvir, não. Faz a multa. Aí vai provocar o desacato. É um policial inábil, né? Você dá a mijada para não multar, não é isso? Renato, para concluir, você estava falando a questão dos profissionais do direito. O que você acha que vai ser agora com o advento aí de inteligência artificial, essas novas tecnologias estão surgindo, inclusive, né, a gente já via assim, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V nos processos. Sim. Né? E agora com esse advento dessa nova tecnologia, isso aí vai facilitar, vai ajudar? O que você acha? Você sabe que eu também sou empreendedor digital, a gente tem experiências com inteligência artificial e eu sou escritor. Inclusive, fala do seu canal. Entretanto, simplifica direito, meus livros, mas o meu principal título aqui é ser amigo de vocês. Tá bom? Ser amigo. Vai ver lá, vai ter tá, o Igor vai colocar lá. Ok. Grande Igor. Ok. A inteligência artificial que a gente tem visto, tem olhado, ela ainda, ênfase no ainda, ela ainda não supera a genialidade humana na literatura. E na literatura jurídica também. Uma petição bem produzida, bem redigida, uma sentença bem redigida, que você vê que tem o sangue do magistrado, a inteligência artificial ainda não reproduz. Mas ênfase no ainda. Eu lembro do Garry Kasparov, e da década de 90 ele foi jogar xadrez contra um supercomputador, o Deep Blue, e ele ganha. E ele fala, ainda ganhei. As próximas gerações de computador, não ganharam. Eu não vou conseguir ganhar. E nenhum ser humano vai conseguir ganhar. Então a inteligência artificial ainda não consegue vencer a genialidade criativa humana. Não consegue ainda não. Não consegue ainda não. Você está sendo otimista demais, porque eu estou falando partindo da premissa de pessoas preparadas e tudo, mas a gente tem visto aí, né, que não é o que as faculdades de direito têm colocado no mercado, né? Petição inicial padrão, petição inicial simples, ação de despejo, defesa preliminar,
divórcio. Você chega lá na IA. Divórcio consensual, habeas corpus simples. Faz, mas não tem aquele brilhantismo, né? É uma peça estándar, uma peça sem valor acadêmico ou literário algum. Hoje em dia, nem a própria ortografia está... Às vezes é melhor deixar o jovem profissional usar o Ctrl+C, Ctrl+V. Porque se puser-lo para redigir, sai muita monstruosidade. Sai muita monstruosidade. Hoje em dia está tudo mastigadinho, né? A pessoa não tem aquela leitura. Mas precisa ler. Com certeza. Precisa ler. Porque a hora que não cair nas mãos do jovem profissional um caso de manual, naquele momento que ele precisar de um raciocínio jurídico, crítico, ele vai sentir falta da leitura. Com certeza. E IA não vai resolver isso para ele. Nem IA, nem IB, nem IC não vai resolver, não. E aí, Serginho, satisfeito? Demais, né? Agora vamos encerrando aqui, porque senão depois também a gente não tem nem mais assunto, né? Assunto com o doutor Renato, com o Renato, tem até, né? Mas até 4 horas da manhã. Mas aí nós vamos pro bar ter o resto do assunto. Mas assunto... Quem sabe o próximo a gente não grava em outro ambiente. Outro ambiente, menos acadêmico. Uma cervejinha, um tira-gostinho aqui no meio, né? Agora, só para finalizar, sua esperança com o seu Cruzeiro, né, que está lá embaixo. O título tá vindo tão deixa bem, eu dar. Ele me cornetou agora é minha cara, vez, eu não tenho sangue no olho, rapaz. Não tenho sangue no olho com o atleticano, não. O Cruzeiro e o Atlético dependem muito uns dos outros. E gozação é brincadeira. É no folclore do futebol. Faz parte. Como o Ronaldo Fenômeno, o título nosso agora é pagar a dívida e ficar na Série A. Nós estamos reconstruindo, né? Passamos por muitas gestões aí catastróficas. Estamos reerguendo. Como eu gosto de ver assim, olha para você ver que bacana, o sofrimento nos seus olhos, falando que nós estamos. Você está igual que é cara que assim, quebrou e falou assim: nós estamos, calma. Eu não sou, mas eu acho futebol, eu acho bom demais, Serginho. Aí você vê. Eu tenho alegria pelo futebol. Eu não sei por que ele falou direito, a hora que ele foi falar do Cruzeiro, ele deu uma murchada. Você sabe que eu não assisto jogo do Cruzeiro? Porque eu nervoso demais. O último que eu assisti foi em 97, nós perdemos a Libertadores, não, 97 não, 2009, perdemos a Libertadores para o Independiente, dentro do Mineirão. Eu quase joguei abaixo o rack lá de casa, levei tudo. Esse aqui é flamenguista, o Flamengo tá bem, né? Eu não assisto jogo do Cruzeiro, eu fico sabendo depois. Mas, Marcelo, você tá aí todo. Primeiro, eu entendo o caso Renato é o seguinte: Cruzeiro voltou agora, merecidamente, para a primeira divisão, né? Balançou esse ano quase, né? Teve ali apesar das velas que você acendeu e tudo. Dia de jogo do Cruzeiro, você amiga aqui desligava a energia, porque era tanto secador ligado, sabe? Que não dava conta. Eu não sei se você apertou, então desligado aí, Renato. Não sei se. Aí, cutucatina, bundinha. Peraí. Você falou bundinha, você foi educado. É um símbolo fálico. Faz também. Você não tá faz também. Essas modernidades. Vai apanhar, vai desligar. Não, eu acho que ele desligou sozinho, porque você ia falar com Falou em desligar a energia. Olha pra você como é que é uma coisa. O sofrimento do cruzeirense, a hora que falou de Cruzeiro ali, o microfone dele desligou. É Urucubaca, tá vendo? Ô, doutor Renato, mas Serginho, você quer... Não, só agradecer. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Né? O papo muito bom. Bacana demais. Esclarecedor para o nosso... Conversar com gente inteligente é muito prazeroso. No assunto eu sou leigo e eu aprendi demais. Não, mas a pessoa tem que ter inteligência para fazer as perguntas certas. Com certeza. Não para as respostas certas. Com certeza. Você as fez. Falei bonita, não falei. Agora você merece. Aí, garota. Aí. O Cruzeiro não está sofrendo muito, não, gente. Você vai eu não vou ficar ser preso. Ainda bem, não. Mas bacana demais. Obrigado, né? Aqui é uma cultura em pessoa. Obrigado. Cara, a gente observa que você, só observo que você deve ler demais, né, doutor Renato? Eu tento, mas assim, depois dos 50, eu cheguei à triste conclusão que eu não vou conseguir ler todos os bons livros do mundo nessa existência.
vai ficar para a próxima vida. Esse aqui também é um cara culto no ramo comercial, né, administração e direito. Né? Esse também Você é um não cara. conhece o Sérgio. Eu estou ao lado de duas pessoas. O Sérgio, que tem mais o inteligente. Sérgio, o Sérgio, um desses dois aqui o Sérgio é o muito famoso moita, ele esconde o leite. Ele é um homem de 7 instrumentos. Fica lisonjeado. Eu estou até mais inteligente. é, O que é isso? Estou mais culto. Vou sair daqui mais culto do lado desses dois aí. E já esses que o dois Marcelo monstros. fala, né? Já que o Marcelo não fala, vamos lá, pessoal, seguir lá o Show de Sérgio no YouTube, né? Nas redes sociais. E mais uma vez, Obrigado, querido amigo. Tamo né? junto. Sério. No bate-papo. Parabéns aí E pelo programa certamente vão maravilhoso. ter outras oportunidades aí. Se Deus quiser. Outros assuntos. Aqui e fora daqui. Que Obrigado, querido. Abraço. Obrigado. Abraço. É isso mesmo, meus amigos, né? Encerrando o primeiro episódio com o entrevistado, né, Serginho? Toda semana vai ter um episódio, assuntos gerais, né? Hoje foi advocacia, né? Vamos ver quem vai ser o próximo convidado. Segredo aí, né, Serginho? Mas já já a gente vai comentar. Que beleza, é isso aí. Um abraço, obrigado. Valeu demais, estiveram com a gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, turma, um abraço! Hasta la vista, baby.